Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 18 de novembro, sexta-feira, então é dia de resumão semanal e depois mais algumas irreverências a respeito de coisas interessantes que vêm acontecendo no mundo e eventualmente aqui no nosso Brasil. Então vamos começar logo o trabalho de hoje para aproveitar o quanto antes do final de semana, que promete ser muito torresmático, muito calorento aqui no sul do país, especialmente agora na ressuscitada Forno Alegre, que deixa de ser Porto Alegre entre os meses de novembro até janeiro, eventualmente fevereiro. Vamos lá, gente, resumão semanal. Na segunda-feira, além de comentar sobre os principais indicadores que iriam sair no decorrer da semana, no quadro que vem por aí, eu tratei de dois assuntos. O primeiro se refere ao crescimento, ao resultado do PIB brasileiro em setembro, feito pelo Banco Central através do indicador IBCBR. Houve uma alta em relação a setembro do ano passado na casa de 4%, e isso comprova aquela tese que eu venho mantendo aqui no Fora de Curva, de que no final de 2022 o PIB brasileiro vai crescer sim mais do que 3%, apesar dos analistas de plantão ainda não chegarem nesse número, mas daqui a pouco eles chegam, pode contar com isso. E o outro assunto da segunda-feira foi uma coisa até meio vergonhosa, gente. Aquela reunião de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal em Nova York com empresários brasileiros vinculados ali de lideranças empresariais, capitaneada pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, para falar sobre democracia no Brasil. Teve muito barraco, teve ministro falando nome feio para pessoas que faziam pergunta a eles, teve enfrentamentos e de democracia não teve nada. A meu ver, foi um festival de cinismo, uma vergonha para o Brasil. Acho que o Poder Judiciário, não Poder Judiciário, desculpem, acho que vários ministros do Supremo Tribunal Federal tem que olhar novamente aonde estão sentados, aonde estão trabalhando e honrar o cargo que ocupam. Porque aquilo sim foi uma vergonha para o nosso país, lamentavelmente. Na terça-feira, onde muitas pessoas estavam aproveitando o feriadão, eu estava aqui trabalhando pelo Fora de Curva. E aí saiu uma informação do IBGE que é o PIB dos estados brasileiros em 2020. E aí, aproveitando essa informação, eu analisei o desempenho de cada unidade da federação e fiz uma correlação do resultado de cada estado com as políticas de isolamento social ou fica em casa no âmbito da pandemia. E ficou muito claro, gente, quem foi mais fundamentalista nessa questão de isolamento acabou pagando o pato com as maiores quedas de PIB, ou com pior desempenho do produto interno bruto dentro daquela visão da produção, ou seja, analisando o desempenho da indústria, comércio, serviços e agricultura. E aí, naquele contexto, eu lancei uma questão que ainda não respondi, mas eventualmente eu vou fazer isso. Poxa, será que valeu a pena toda aquela história do fica em casa radicalizado em termos de evitar efetivamente letalidades no âmbito da pandemia do coronavírus? A minha primeira impressão é que não, mas eu vou comprovar isso cientificamente, é uma promessa para os espectadores aqui do canal. E na quarta-feira não teve nenhuma novidade muito interessante, tanto aqui no Brasil, que estava no feriado de 15 de novembro, como ao redor do mundo. Talvez eles tenham feito um feriado também, homenageando o 15 de novembro do Brasil. Mas na quinta-feira, aí sim nós estouramos com muita treta aqui no nosso paizinho. A principal dela foi as declarações do presidente eleito Luiz Inácio da Silva a respeito do furo do teto de gastos que provocou um pânico nos chamados mercados, e ele deu-lhe uma tralitada nos operadores do mercado, chamando eles de especuladores que não queriam bem o Brasil e por aí afora. A questão é a seguinte, e isso eu fiz questão de enfatizar muito no vídeo de ontem. Essa história de furar o teto de gastos de uma maneira estrutural, já que o plano do futuro governo, pelo menos preliminar, é um estouro de 198 bilhões de reais por ano, ou seja, 2023, 2024, 2025, 2026, simplesmente vai dar conta de estourar as contas nacionais, gerando aqui no Brasil uma brutal de uma crise, inflação, juros altos,
provavelmente por outras intervenções, escassez de produtos básicos. Espero sinceramente que o Congresso Nacional barre essa maluquice, ou que o próprio Partido dos Trabalhadores compreenda que nós vivemos num mundo hoje, no século XXI, que não é mais lá nos anos de 1800, quando as ideias mais marxistas poderiam gerar alguma inspiração de funcionalidade para algumas coisas. Não, o mundo hoje é diferente, e fazendo essas maluquices de estourar teto de gastos sem propósito muito claro, ou sem uma consistência de recuperação da dívida pública, vai dar em porcaria para o nosso país, sim, e todos nós vamos pagar o pato. Tanto quem votou como quem não votou no presidente eleito. E isso é uma advertência, sim, e sinceramente espero que a razão prevaleça, não só no Legislativo, Câmara dos Deputados e Senados, que deve não aprovar tal disfarçatez, assim como no próprio Poder Executivo, no próprio governo federal, a partir de 1º de janeiro de 2023, que tem que desistir dessa ideia maluca, e especialmente na nossa justiça, que não deve se meter nessa questão orçamentária através, eventualmente, de um mandato de segurança, uma ação do Poder Executivo, que provavelmente vai ser derrotado no Congresso para implantar esse tipo de loucurada. Espero, então, sinceramente, que o nosso Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, não agrave a crise institucional dos poderes que já está estabelecida e que pode, tem um sério risco de se agravar de maneira muito indesejável nos próximos meses, anos ou até semanas. Que prevaleça o bom senso, gente. E agora, na sexta-feira, 2 assuntos rápidos. Primeiro, estou pensando seriamente em abrir um novo quadro do Fora de Curva. Vai ser chamado A Lorota do Dia. Porque o que estão inventando de besteira para distorcer a verdade, pessoal? Já critiquei muito a grande imprensa a respeito disso e hoje vou criticar de novo. Olha algumas manchetes de hoje dos principais portais do país. CNN, desemprego fica estável em 21 estados no terceiro trimestre. Quer dizer o que é isso? Se fica estável, quer dizer que é zero. Em 21 estados, de 27, incluindo aí o Distrito Federal, quer dizer que em apenas 6 unidades da federação, o desemprego teve variação positiva ou negativa. Que notícia ruim, né, gente? Vamos continuar. Portal Terra. Desemprego recua em 6 estados, explica um pouco a manchete muito mal feita da CNN. Repetindo, desemprego recua em 6 estados no terceiro trimestre, aponta IBGE. Poxa, se recua em 6 estados, quer dizer que aumenta nos outros 21, incluindo o DF? Vamos continuar. O portal O Tempo, que eu não conheço direito. Emprego precário no Brasil. Tá, agora vamos pegar os dados de verdade, o que aconteceu segundo o IBGE, e aí olha essa tabelinha que eu vou botar aqui na minha cara para vocês degustarem ela comigo. Aqui nós temos, gente, a desocupação, o percentual de desocupação, que para a gente é desemprego, o IBGE chama de desocupação, no terceiro trimestre, e comparando em pontos percentuais a diferença desse terceiro trimestre com o segundo trimestre agora de 2022 e lá com o terceiro trimestre do ano passado, em 2021. Olha só o que acontece. Eles falaram que o desemprego recuou em 6 estados. Eu estou vendo aqui que apenas Tocantins e Pernambuco tiveram uma pequena alta da taxa de desocupação. Os outros 25 estados, incluindo o DF, pode ver a coluna ali referente à diferença do terceiro trimestre de 2022 frente ao segundo trimestre de 2022 também, tiveram uma redução na taxa de desocupação. Como é que é só 6 estados? Aí a gente vai ver direitinho, eles falam, 6 estados tiveram queda relevante da desocupação. Vamos ver se é só 6 estados, gente. Olha só, Rondônia, queda de 1,9 ponto percentual nesse terceiro trimestre de 2022 frente ao trimestre anterior. Continuando, Acre, queda de 1,8, Ceará, 1,8 de redução, Rio Grande do Norte, 1,5, Roraima, 1,3 e Paraíba, 1,3. Seriam esses 6 estados?
Olha, tem mais resultados bastante positivos. Paraíba, redução de 1,3, Maranhão 1,1, Amazonas 1, Alagoas 1, Minas Gerais 0,9, que para uma população do tamanho de Minas é um monte de gente. Paraná 0,8, Espírito Santo 0,7, Goiás 0,7, média brasileira 0,6 e abaixo da média brasileira. Ainda na média está Mato Grosso 0,6, Amapá 0,6 e Sergipe, São Paulo e Distrito Federal também nessa mesma batida. E depois vem Bahia, enfim. A não ser Pernambuco e Tocantins, todos os estados da federação tiveram redução da taxa de desocupação. 6 estados é mentira, é lorota. E aí eles vão falar, relevante. O que eles medem como relevante? Será que 0,9% de redução da taxa de desocupação em Minas Gerais é alguma coisa irrelevante, porque eles só colocam os 6 estados que tiveram maior queda do nível de desemprego? Acho que não é. E mesmo assim, vamos lá para Santa Catarina, gente, que registrou uma queda na taxa de desocupação de 0,10%. Se isso fosse em relação a um estado com desemprego elevado, eu diria realmente é muito pouco. Mas vocês sabem qual é o desemprego lá nos catarinenses? 3,8%. Então, se cai 0,10% a taxa de desocupação sobre uma base de 3,8%, é um baita de um resultado. Mostra que aquela economia, aquele estado, está praticamente em pleno emprego. Então, gente, fica aí esse dado para vocês, fica essa informação, vocês podem ver como é o desempenho do seu estado, mas, pelo amor de Deus, imprensa brasileira ou grandes portais de notícias do Brasil, vão parar de enrolar o público, porque isso faz muito mal. Vocês perdem força como referência de qualquer verdade. E isso só vai acabar no médio e no longo prazo em queda de patrocínios, em descredibilidade e, eventualmente, até no encerramento das suas atividades, porque veículo de notícia, ao meu ver, sem credibilidade, não é consultado. E se não é consultado, não tem patrocinadores. Se não tem patrocinador, quebra, a não ser que consiga algum benefício institucional no futuro próximo. Aí seria eticamente errado, ainda mais errado, né, gente? É isso que nós tínhamos a falar sobre a desocupação do Brasil. E para finalizar essa parte, diríamos assim, mais circunspecta do Fora de Curva, eu quero falar do nosso amigo Elon Musk, que assumiu recentemente o Twitter. Ele mandou essa semana uma mensagem para os seus funcionários dizendo o seguinte: ó, daqui para frente o trabalho será hardcore. Aí eu fui pesquisar qual é o significado de hardcore, que eu imaginava que era alguma coisa relacionada ao rock and roll, uma coisa mais musical. Não, o hardcore no sentido inglês, que não tem uma tradução literal em português, significa ser casca grossa, amadurecer, trabalho duro, empenhado, assim como ele faz na Tesla e especialmente na SpaceX, onde ele conseguiu reduzir os custos para mandar foguete lá para fora da atmosfera de uma maneira tão brilhante e tão competente que a exploração espacial voltou a ser economicamente viável. E eu acredito que seja essa a intenção dele com as suas intervenções mais recentes no campo administrativo dentro do Twitter. Afinal de contas, vamos admitir, essas plataformas de redes sociais estavam muito afrescalhadas, por assim dizer. Elas estão sendo muito arbitrárias no sentido das suas políticas de conduta, impedindo muitas pessoas de manifestar o que sentem. Inclusive uma astrônoma, se não me engano, do Reino Unido, colocou no Twitter recentemente uma chuva de meteoros. Ela foi cancelada por motivos que ninguém imagina ainda. Mas o que ele falou, o que o Elon Musk disse é o seguinte: pessoal, vamos viabilizar esse negócio e para fazer isso tem que pegar pesado. Aí, quando ele falou em pegar pesado, todos esses comodistas que enchem os pulmões dizendo eu trabalho em plataforma de rede social, se amedrontaram e deram no pé, se demitiram. Acho que era isso que ele queria. E eu acredito que depois disso ele não venha a encerrar as atividades do Twitter, e sim ele vai dar um novo paradigma para o funcionamento dessas plataformas de rede social, buscando
competência e buscando lucratividade, que é o papel social da empresa. Aí as outras vão ter que correr atrás, como o Facebook, a atual Meta, está fazendo. E aí, gente, como reação a essa ação do Elon Musk, a imprensa começou a divulgar que as principais pessoas, as pessoas mais importantes, estão saindo do Twitter, trocando o Twitter por uma plataforma indiana. E nesse ponto já vou saindo do resumão semanal do Fora de Curva e indo para a parte das crônicas. Sabe como é o nome dessa plataforma? Eu vou soletrar K-O-O. Ku. Não é aquele que pode ser interpretado como nome feio. Mas a questão, como é que se soletra K-O-O, tanto no inglês como em indiano? É isso que eu acabei de falar, gente. Entendam o que vocês quiserem, vamos dar uma olhada nessa plataforma nova, que eu não vou repetir o nome para não ofender as pessoas que não gostam de nome feio, mas tá aí. A imprensa está dizendo, a grande imprensa, que as pessoas estão trocando o Twitter pelo... E vamos para outros assuntos agora. E vamos começar por uma análise rápida do que aconteceu no feriadão e como esses dias de folga fizeram a nossa Polícia Federal, a nossa Receita Federal trabalhar muito mais. Afinal de contas, o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ou Cumbica, chamem como quiser, não é para amadores. Simplesmente entre a sexta-feira e a terça, que foi exatamente o fluxo maior de passageiros por conta do feriadão, eles prenderam 8 pessoas por tráfico de drogas. É muita marofa que eles prenderam, especialmente cocaína, que iria para o exterior, para a Europa principalmente, para a Turquia, e também LSD, e também essas coisitas mais que tem algumas pessoas que insistem em usar. Mas eu vou dizer o seguinte, a apreensão mais interessante não foi no aeroporto, foi em terra, e em um lugar não tão previsto para que isso possa acontecer. A Polícia Rodoviária Federal abordou um carro funerário e resolveram dar uma olhada no carro. Sabe o que tinha lá? 50 quilos de crack. Isso aconteceu lá na rodovia Fernão Dias de São Paulo. E vamos pensar o seguinte: o caixão que tinha lá dentro estava vazio, só tinha crack na parada. Carro funerário carregando crack, será que ele não está antecipando alguma coisa em função dessa droga ser uma das mais letais atualmente em uso bastante frequente aqui no Brasil? Vamos pensar sobre isso. Acho que eles queriam fazer serviço completo. Ó, fuma teu craquezinho, já estou esperando aqui como papa defunto. Mas aí, continuando a falar em barbitúricos ou barburéticos, como alguns falam, eu prefiro barburético, os adolescentes desenvolveram uma nova técnica muito maluca de, diríamos assim, sair do seu estado normal. Será que eles fumam maconha? Não. Será que eles pegam o crack do Papa Defunto lá? Também não. Cocaína? Não, de jeito nenhum. Adolescente não tem, ou não deveria ter tanta grana para comprar uma droga cara como essa. Bebida alcoólica? Não, eles não gostam dessas coisas não naturebas. O que eles estão fazendo? Estão indo no banheiro de casa, pegando um cotonete e fumando cotonete. Vocês acreditam que isso está virando moda na gurizada? Então, senhores pais, senhores avós, controlem os cotonetes se vocês têm filhos e filhas acima dos 13 e 14 anos. Acho que essa besteira vai ficar até os 26, 27. Então, vamos controlar cotonetes similares. E eu diria o seguinte: o Ministério da Saúde deveria considerar essas hastes flexíveis com algodão na ponta como droga, deveria proibir a venda ou só sob receita médica e altíssima fiscalização dos responsáveis para ver se o instrumento é usado mesmo para tirar aquela cera coçarenta dos ouvidos. Mas tem jovem que tem suas utilidades, afinal de contas é a futura geração se pronunciando para construir uma coisa melhor nos próximos anos para a gente, né? Pessoal, teve um desses jovenzinhos de 22 anos, o nome dele é Thibaut Lemay. Ele, como qualquer pessoa que recém chega nessa idade, começa a tomar seus traguinhos, aquela coisa, foi numa festinha, numa balada, bebeu um pouquinho demais e chegou caminhando meio torto em casa. E meio bebum, ele viu que o prédio
pelo qual ele estava passando estava torto. E aí vão pensar, pera aí, o cara tava bebum, ou tava bebaço, porque guri de 22 anos que vai beber não é para tomar um drinkzinho ou outro, é para encher a cara mesmo, para fazer a cabeça. Então imagina a situação do cara caminhando nos tempos mais antigos, que eu até peguei um pouco, a gente estaria cantando Ó Querida Clementina pelas ruas, mas agora ele deve estar cantando outra coisa. E o tal do Tibalt, em Paris, ele olhou para um prédio assim, tá torto. O que você diria numa situação dessas? Pô, tá torto é tu, cara. Vocês sabem que ele, tendo a impressão que o prédio estava torto, ligou para o corpo de bombeiros, acionou o corpo de bombeiros porque ele, bebaço, estava vendo a estrutura edificada, inclinada de uma maneira um tanto quanto radical. Só tem o seguinte, gente. Ele estava com toda razão, ele estava bêbado, mas não o suficiente para entortar a imagem ou não entortar tanto a imagem. O prédio estava torto mesmo, estava cheio de rachadura. Chegaram os bombeiros, tiraram todo mundo de dentro e alguns minutos depois tudo desabou. 2 blocos de um edifício em Paris. Vocês acreditam nisso? Então, parabéns ao rapaz, o Tibalt Lemay, palmas para ele, que ele merece. Registrando em toda essa bagunça, teve sim um óbito do sujeito que não quis atenção para o chamado dos bombeiros e ficou em casa se escondendo para continuar no bom do sono. E o sono realmente continuou, mas de uma forma que ele não esperava, né? E eu não gosto, pessoalmente, de falar de mortes, falecimentos, as coisas trágicas. Mas hoje a gente já falou de carro funerário, de um rapaz que evitou um monte de falecimentos dentro da sua bebedeira, e aí teve uma situação muito da inusitada. Sabe essa turminha aí que gosta de se exibir fazendo selfies ou filmezinhos para TikTok ou para outras redes em lugares ousados? Enfim, lá nos Estados Unidos, um sujeito de 25 anos que mora na cidade de Houston, ou Houston, não sei como é que se pronuncia, lá no Texas, resolveu fazer a proeza de subir em cima de um caminhão daqueles tipo baú, fazer uma dancinha para mostrar para suas pessoas, seus seguidores na rede social. E o caminhoneiro não sabia de nada, segundo ele mesmo fala. O que aconteceu? Enquanto ele estava se deleitando com as suas dancinhas lá, não sei se era twist, rock and roll, um sambinho ao frevo, o caminhoneiro, seguindo a sua rota, passou por uma ponte. O caminhão, sim, passava embaixo da ponte, mas a altura do sujeito, que devia estar de costas para o fluxo do trânsito, não era suficiente e, pumba, se chocou com a ponte e, lamentavelmente, veio a óbito. Veio a partir desta para melhor, por puro exibicionismo irresponsável. Então, molecada, podem fazer seus vídeos no TikTok, mas vejam realmente aonde vocês estão passando e as circunstâncias nas quais vocês estão vivendo para não correr tais riscos desnecessários, porque é muito bom estar vivo mesmo com toda a confusão desse mundinho. Tô certo ou não tô? E assim, gente, nós finalizamos hoje o Fora de Curva. E se você gostou do vídeo de hoje, gente, não custa nada colocar o botão no like, se inscrever no canal quem não é inscrito e, eventualmente, se tem alguma coisa que diz a mais para você, fique à vontade para compartilhar com a sua rede de contatos. E aí, então, agora finalizando mesmo, eu desejo a cada um de vocês um baita, um excelente final de semana. Descansem bem, relaxem, façam o que achar melhor, mas não se metam nas encrencas que eu citei, especialmente as que eu citei agora, e vamos recarregar as baterias, porque na segunda-feira a encrenca toda recomeça e a gente tem que estar preparado com todas as forças, toda a disposição para enfrentar o que vem por aí, que pelo jeito não vai ser sopa no mel mesmo. Então, gente, muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês. De novo, um baita do final de semana para cada um. Até breve. Tchau.